Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do CIS Talks. Eu sou Cristiano Caporici e tenho a alegria de ser o seu host nessa jornada. O CIS Talks é o podcast do CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Se você ainda não conhece o CIST, mas chegou aqui no CIS Talks, esse primeiro episódio é ainda mais importante, porque o meu convidado hoje é uma pessoa mais do que especial, que vai contar para a gente detalhadamente o que é o CIST, por quê? Porque ele é o presidente do CIST. Ele é acadêmico, é empresário, é educador e vai contar para a gente toda essa jornada de vida também. Com vocês, Frederico Leopoldo. Fred, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cris. É um prazer estar inaugurando um canal importante para o CIST e a gente poder falar dessa instituição que é tão relevante para o mercado que está. Não, e o nosso objetivo aqui é justamente levar conteúdo, falar sobre esses dois macro segmentos que são tão importantes para a economia nacional e global, seguros e transportes. Então, com certeza, a sua presença aqui hoje, todos os nossos demais convidados dos próximos episódios, vão agregar muito valor a todas as pessoas que nos assistirem, que nos ouvirem. Sim. Eu quero conhecer muito da sua carreira, da sua história, de tudo que eu sei que você faz, mas a gente não pode começar de outro jeito. Então, para começarmos, conta para mim, conta para o pessoal que está nos acompanhando, que ainda não conhece, o que é o CIST, o que é esse Clube Internacional de Seguros e Transportes. Perfeito. Bom, o CIST, a gente costuma dizer que é um grande fórum multilateral, onde reúne atores importantes no processo de toda a logística da cadeia de suprimentos. Então, quando a gente pensa, todas as empresas e profissionais que estão envolvidos na cadeia de suprimentos, aí a gente está falando do operador logístico, né? Estamos falando do embarcador, do transportador, do operador logístico, das gerenciadoras de risco, das empresas de tecnologia, do seguro, e de seguro, seguradora, corretoras, enfim. Então, o CIST, ele reúne todas essas empresas e profissionais num grande fórum onde a gente se capacita, onde a gente se desenvolve, onde a gente promove uma série de ações como um clube, uma série de benefícios para que esse público, essas pessoas e empresas encontrem aqui o ambiente favorável, facilitador para o desenvolvimento de cada uma delas. E com essa década de existência do CIST, reunir todos esses atores, sendo um clube, qual é o desafio de se manter na vanguarda da inovação, né? De ter essa relevância que há uma década o CIST tem? Sim. O CIST, ele tem, acho que agora está completando 12 anos. 12 anos. E nesses 12 anos ele já conseguiu se posicionar de uma forma importante nesses mercados. Ele tem o desafio, né, ainda, né, de se manter na vanguarda e terá, acho que é uma característica, e o desafio é nosso na gestão, de dar manutenção a essa característica de vanguardista que e uma das formas de fazer isso é em parceria, né, em parceria com as fontes, as principais fontes de conhecimento dos mercados que a gente atua. Então, as instituições, não só nacionais como fora, por isso internacional, e aí a gente busca referências de fora, outros países, tanto vizinhos aqui da América Latina, como Europa, enfim, América do Norte. Então, a gente tem isso como prática, como DNA, a busca de informações, de atualização e de inovação, que inclusive é um dos nortes da nossa gestão. Inclusive você falou, né? Você reforçou o internacional. Agora, em maio, tivemos um evento no Chile. Em agosto, teremos evento em parceria com a Colômbia. Esse olhar para o mundo, ele agrega conhecimento aos negócios do universo de seguros no Brasil? Certamente, e você bem lembrou, né? Em maio nós estivemos em Santiago do Chile, promovemos um evento lá. Através desse evento, a gente estreitou parceria com outros países também, inclusive Colômbia, que estaremos realizando um evento em conjunto, né, com a Alsum, agora em agosto, dia 13 de agosto, em São Paulo, mas com participantes de outros países, né? E realmente o CIST, ele tem essa característica e objetivo de agregar parcerias, e parcerias que sejam
sustentáveis, né? Não é uma parceria curta, e sim longo prazo, uma parceria que a gente possa ter ganhos mútuos, as contrapartidas, os objetivos, onde a gente possa somar forças, né? Inclusive, para quem está nos acompanhando, eu vou deixar aqui, tanto na descrição do nosso vídeo no YouTube, quanto no QR Code, no final do vídeo, com um link para todas as nossas informações em relação ao evento, agora do dia 13 de agosto, mas nesse QR Code você também encontra o caminho para as nossas redes sociais, como participar da nossa comunidade no WhatsApp, os nossos conteúdos e cursos, então todas as informações do CIST estão disponíveis nesse mesmo link. Então, reforçando, 13 de agosto, em parceria com a Alsum da Colômbia. Exatamente. Muito legal. E essa nova gestão, com você à frente, né, com você na presidência, para o próximo triênio, quais são as palavras de ordem, quais são as palavras guia, qual é o propósito do CIST daqui para frente? Perfeito, Cris. Nós definimos, e quando eu digo nós, a diretoria executiva, duas palavras-chave, dois pilares para a gestão nos próximos 3 anos, que é o período que a gente ficará à frente, seguindo aí o nosso regimento interno, nosso estatuto. As duas palavras de ordem são expansão e inovação. E expansão no sentido quantitativo e qualitativo. Nós precisamos amplificar a nossa atuação, potencializar aquilo que a gente já faz. Então, aumentar número e qualidade de associados, empresas parceiras, instituições que apoiam, patrocinam, e isso em nível nacional, nível internacional. Então, expandir o nosso modelo de negócio. E a inovação é no sentido de trazer melhorias constantes para aquilo que a gente já está fazendo, pensar em novas ações que eram impensadas, né, ou já foram pensadas lá atrás e não foram executadas, mas que a gente quer trazer essa característica, esse viés, né, de inovação para gerar evolução. Então a gente entende que a expansão com a inovação vai gerar evolução, tá tudo com ão aí, né? Mantendo a tradição do CIST, né, que apesar dos 12 jovens anos, já tem valores importantes, uma instituição muito séria, que construiu um nome de forma veloz no mercado, e a gente precisa não só dar manutenção a esse nome, como fortalecer essa marca, e fazer com que o CIST, né, eu ia falar Cris, fazer com que o CIST possa, de fato, continuar o seu processo evolutivo. Você sabe que a rima é boa, esse ão de expansão, inovação, evolução, mantendo tradição, é uma fórmula que com certeza vai manter e aumentar o sucesso do clube daqui para frente. Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre a inovação, né, nessas próximas ações do CIST, mas até para uma construção histórica. Você tem mais de 2 décadas de experiência nesse universo dos seguros. Como é que tudo isso começou? Legal, Cris. Foi bom você falar isso, até porque, né, muitos aqui que conhecem o CIST podem estar perguntando por que o Fred está lá, né? Por que o Frederico está lá na presidência? Então, como isso aconteceu? Como você bem falou, eu tenho 23 anos de experiência no mercado de seguros, eu tenho 43 anos de idade. Sou casado, pai de 2 filhos, e entrei no universo de seguros com 20 anos, no Grupo Caixa Econômica Federal, trabalhei 9 anos lá, entre corretora e seguradora da Caixa. Depois tive passagem pela Porto Seguro, né, por aproximadamente 5 anos, e depois mais 6 anos dirigindo um grupo de corretores no interior de São Paulo. E foram, então, bons anos no mercado de seguro, com essas experiências, até que abri a minha empresa, né, tenho hoje um viés, né, uma especialidade no ramo de seguro ambiental, e paralelo ao mercado de seguros, eu segui também, né, estudos, né, uma carreira acadêmica, fiz psicologia, administração, especializações em gestão de pessoas, gestão empresarial, eu fiz um MBA executivo internacional na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. A maioria da minha formação é na FGV, fiz um pós-MBA em inteligência empresarial na FGV e mestrado na área de gestão de negócios com ênfase em pessoas e estratégia. Então, essa bagagem acadêmica me levou a dar aula em universidade, em cursos de pós-graduação, né? Dei aula para graduação, mas
minha preferência sempre foi pós-graduação, onde é possível, né, que o professor troque muita informação com alunos já com uma certa maturidade profissional, então isso enriquece, é uma troca. E que na maioria das vezes também já estão no mercado de trabalho e de fato há um intercâmbio, né? Você ensinando também aprende. Exatamente, eu diria que o período que eu mais aprendi não foi nem dentro da universidade, né, das muitas universidades que eu fiz aí, mas foi no momento que eu estava ensinando, e aí, ao ensinar, eu precisei aprender mais, e na troca com os alunos, né, realmente me enriqueceu bastante, o que também é uma coisa que me dá muito prazer, né, aprender e poder trocar, né, então, dentro dessa minha jornada, tanto na carreira de seguros, como na carreira acadêmica, eu tive a oportunidade de começar um negócio na área ambiental. O Alfredo Chaia, que era o gestor, né, o presidente do SIST na gestão passada, também com o Carlos Zanini, e os dois são fundadores do SIST. Então, conheci o SIST através deles, era só um participante, um associado, um ouvinte, né, e quando o Chaia estava finalizando a sua gestão, né, em conversa, eles, Zanini e com outros, né, eles me convidaram para formar uma chapa, e dentro dessa chapa, com a diretoria que se compõe hoje, nós decidimos que eu ocuparia a função de presidência. Aí eu aceitei o desafio e estou aqui agora. E não estou sozinho, né, estou, né, junto na diretoria executiva com o Thiago Camilo, que é o vice-presidente, com a Mayra Monteiro, que é a diretora ético-social, o Iver Moreno, que é o diretor técnico, a Mônica Costa, diretora financeira, o René Elis, que é o diretor administrativo, a Sidneia Borges, que é a diretora institucional, e o Sérgio Akira Sato, que é o diretor de planejamento. E nesse time nós temos também a Amanda, que é a nossa secretária executiva, nosso braço direito e esquerdo. Toda essa diretoria executiva formou seus times de trabalho, diretores, né, profissionais de altíssima capacidade. Você é um deles, né, que foi convidado e assumiu uma diretoria importante para o SIST. E a gente tem esse desafio de conciliar grandes profissionais com grandes capacidades, competências, experiências, e fazer isso tudo ser favorável, né, ao ambiente de desenvolvimento dos negócios dentro do nosso grande fórum multilateral. Primeiro que a sua memória é uma coisa incrível, né? Nomes e áreas, tem que ser professor mesmo. E o termo lifelong learning, né, para quem não conhece, é um termo de uma vida de aprendizado, nunca parar de estudar, nunca parar de aprender. Acho que se aplica muito a você, a sua história, e com certeza, vou fazer essa pergunta, mas assim, o ser essa pessoa tão lifelong learning, tão focado em continuar aprendendo e ensinando, te ajuda no dia a dia como presidente hoje do SIST? Com certeza, acho que essa é uma grande é uma referência, né, importante, né, porque de fato aqui nessa posição como presidente do SIST, eu estou muito mais aprendendo do que de fato ensinando, né? Isso, na verdade, a minha função aqui como presidente e diretor, né, junto com os diretores que estão comigo, é a gente orquestrar isso tudo, né? Orquestrar as pessoas que estão contribuindo com a gente, não só em nível de diretoria, mas de diversas formas de contribuição, os processos, né, as ferramentas disponíveis, a tecnologia, os interesses dos mercados, as parcerias com as instituições, enfim. Nós temos, né, a gente tem muito desafio, sem essa vontade de troca, né, de aprendizado mútuo, é impossível a gente estar à frente de uma entidade como o SIST. Então, isso certamente é um aspecto relevante. Faz muita diferença. Não à toa você está aqui, e tem uma característica, né? Muitas das matérias, muitos dos temas que você estuda e leciona, ensina, gestão de pessoas, liderança, criatividade, são temáticas humanas. Sim. A nossa evolução, inevitavelmente, é muito tecnológica, seja para os seguros, para os transportes, ou para quaisquer outras áreas da nossa economia no Brasil e no mundo. Agora, por mais tecnológica que seja, inteligência artificial, IoT, machine learning, por mais tecnológico que seja, acontece sem as pessoas? É impossível, né? A gente tem, né, dentro da universidade, a gente estuda a evolução dos modelos
de negócios. A gente sabe que começou lá atrás, né, pós-revolução industrial. Uma empresa, para ser competitiva, ela tinha que simplesmente ter um produto. Ela criou um produto, ela é competitiva, ela vende. Depois, facilmente, uma outra empresa começou a copiar esse produto. Ou seja, o produto não era mais fator de competitividade. Então, o que passou a ser fator de competitividade era preço. Preço também, rapidamente, passou a não ser mais fator competitivo, porque outras empresas começaram a ter produtos similares com preço mais baixo. Então, aí entrou, né, em moda as ISO 9001, 9002, que a competitividade estava atrelada à qualidade, porque produto similar, preço baixo, qualidade ruim. Então, aquela empresa que tinha qualidade, ela era mais competitiva. Hoje, a gente pode dizer que, na era que nós estamos, o fator de competitividade ele é desdobrado em dois. Capacidade de inovação, e aí entra a tecnologia, e atendimento humanizado, que é através das pessoas. Por mais tecnológico que uma empresa pode ser, sempre vai ter o fator humano ou o humano tomando as decisões finais. Até que a inteligência artificial não assuma o controle das coisas, né? A gente vai ter sempre essa grande combinação. Recentemente vi uma pesquisa que só reafirma muito do que eu sempre acreditei e acredito, que a ênfase que a gente precisa dar nos negócios é na valorização humana, nas pessoas, e a pesquisa que eu vi deixou isso claro, assim, que até 25%, essa é a média do resultado de uma empresa, é influenciado por fatores externos. E 25%. 25%. Isso é uma média, tá. Isso é pesquisa feita na América, então tanto Latina como América do Norte e Central, e essa pesquisa revelou uma coisa importante, que se em média 25% do resultado de uma empresa é impactado por fatores externos, como crise econômica, pandemia, concorrência, fator externo, significa que 75% do resultado de uma empresa depende de fatores internos. Se depende de fatores internos, significa que depende da gestão, porque quem influencia a empresa são os gestores, e aí entra a liderança. Então, eu digo que uma empresa com líderes capacitados, com líderes de fato, porque quando a gente fala em liderança, para ser líder, é o gestor que de fato tem competências de liderança. Uma empresa com lideranças fortes, ela vai gerar um resultado independente de fatores externos. E então, para mim, o fator maior de competitividade são as pessoas. E é por isso que eu acredito que o fator humano, por mais que a tecnologia e a inteligência artificial avance, o fator humano ainda vai ser primordial para qualquer negócio. E eu estou muito ousado de ter essa conversa com um psicólogo, né? Debater questões humanas aqui com você. Inevitavelmente a gente vai passar sempre pelas pessoas. Sim. Quando a gente olha para o nosso segmento, quando a gente fala de seguros, né, a gente tem uma série de entrevistas programadas aqui no nosso Systalks, que nós vamos sempre falar muito sobre as variáveis envoltas nesse grande universo dos seguros e o comportamento humano, o comportamento das pessoas é um grande ponto. Com toda a sua experiência nesse segmento dos seguros, você acha que a gente vem num processo evolutivo de comportamento humano ou a gente ainda tem um caminho longo a ser traçado pela frente? É uma ótima pergunta, Cris. Vejo que isso depende muito da referência que nós temos, né? Como a gente falou há pouco, né? Nós tivemos um evento em Santiago do Chile em maio. Esse evento foi realizado pelo CIST, né, em outro país, mostrou para nós uma característica muito forte do Brasil, como um país que está à frente no que diz respeito a conhecimento, a know-how, a tecnologia, a ferramentas, em relação aos nossos países vizinhos. Então, isso já nos deu uma referência importante, né? Isso não é novidade, mas o Brasil, então, depende da referência. O Brasil está bem em alguns aspectos. Eu acredito que no aspecto comportamental, a gente também vem evoluindo, acho que ele vem seguindo um caminho evolutivo necessário. As empresas, para serem mais competitivas, elas precisam ter de pessoas mais competitivas, mais
qualificadas, mais capacitadas. Então, eu sempre digo, quando nós estamos preparados, né, ou a gente está em constante aprendizado, como você bem colocou, você não fica desempregado, você não fica sem trabalhar, né? E eu não estou nem falando de emprego versus empreender, mas eu digo, quando você é um profissional que se mantém preparado, mesmo que uma oportunidade não apareça, uma empresa, o cliente não me procurou, ou a empresa nenhuma empresa me chamou para uma entrevista, mas você cria a oportunidade. Então, você não espera a oportunidade vir até você, e sim você constrói uma oportunidade. Então, num mundo competitivo como nós estamos, eu acho que essa é uma tendência natural, e eu vejo, né, um nível de exigência para os profissionais, pensando principalmente dentro do nosso mercado e no mercado de seguros, né? É um desafio, porque não tem uma faculdade específica para isso, e é por isso que o CIST existe também, né, para ajudar na formação de jovens dessa nova geração que está vindo, com muita inteligência, mas com pouca experiência. E aí o nosso desafio é unir as gerações, promover esse encontro de gerações, onde nós temos know-how valioso aqui dentro do CIST, dentro do mercado, com pessoas que já contribuíram bastante, continuem contribuindo, mas que já estão com uma idade avançada. Então, a gente precisa fazer essa transferência de conhecimento, né, para que os jovens, a nova geração também consiga aprender com as gerações anteriores, criar atalhos, porque a gente não precisa percorrer exatamente o mesmo caminho que já foi percorrido. Se for possível, a gente percorrer por um caminho mais eficiente, melhor, né? Então, eu acredito, né, nessa evolução, sim, apesar do nosso processo educacional, que aí sem entrar muito no mérito, mas eu entendo que é um processo que precisa de reformulação completa, né? Hoje, não entendo o processo educacional do nosso país como algo que fomente esse desenvolvimento, e sim o próprio mercado, as próprias empresas estão impulsionando a qualificação dos profissionais, que isso independe de faculdade. Você sabe que algumas das informações que você trouxe na sua resposta me trazem reflexão do, por exemplo, o arcabouço regulatório que a gente tem no Brasil. Então, nos últimos anos, pouquíssimos exemplos, a obrigatoriedade do cinto de segurança, lei seca, lei do motorista, mais recentemente 14.599. Então, tem um arcabouço regulatório que contribui para uma evolução. Tem a questão comportamental e de educação, que a gente tem um caminho substancial a ser percorrido, mas o papel do CIST, entre outros órgãos, junto de outros órgãos, é fundamental neste caminho. Temos as questões tecnológicas que já falamos, e aí você disse uma coisa que eu converso muito com outras pessoas do setor, que é justamente essa renovação. Aquele motorista que começou sozinho, com um caminhão lá no passado, numa vida muito solitária, porque era ele na boleia, era ele com ele mesmo, eventualmente ele com PX, enfim. Hoje, trazer uma pessoa mais jovem que deseja atuar com isso é um universo, inclusive, de mostrar para este jovem que há muita tecnologia embarcada no veículo, há muita tecnologia conectada com a gestão de frotas, gerenciamento de risco, a gestão logística. Esse junto do fator humano, a renovação, junto do fator humano, é um dos principais desafios para o segmento de transportes, para continuidade de crescimento? É um dos principais desafios, certamente. Como a gente falou, que uma empresa, aí qualquer empresa, a pesquisa não segmentou, né, o ramo de atividade, mas 75% do resultado depende de competências internas, né? Então, e aí voltando, a gente fala de pessoas, e aí a gente coloca o fator humano dentro da transportadora, dentro do transportador, e aí eu entendo como um dos principais desafios também, associado às inovações tecnológicas, associado às novas ferramentas, né, de gerenciamento de risco, aliada às novas regras, né, que tanto o mercado impõe, as seguradoras, as leis, né, enfim, são muitos desafios para o transportador. Mas eu acredito que o fator humano, ele é um dos principais, sim,
e eu sou um defensor assíduo dessa linha de pensamento, né? E com todos esses desafios, o CIST está preparado para seguir ditando os caminhos, antecipando as tendências, olhando internacionalmente, inclusive, olhando o que pode ser aplicado no Brasil, olhando o que o Brasil pode ensinar para fora. O CIST está pronto? Está preparado? Estamos em constante preparação, né? Hoje, o trabalho que já é feito é um trabalho louvável. O CIST chegou até aqui por justamente, né, colher os frutos do que já foi feito, mas a gente ainda tem espaço para crescer, a gente ainda tem espaço para aprimorar o que a gente já faz. Então, as nossas muitas ações aí, como, por exemplo, embaixadores, a gente ter representantes do CIST em várias localidades, inclusive fora do país, em outros países, a gente já tem um representante, um embaixador em Santiago do Chile, por exemplo, e a nossa ideia é potencializar mais ações como essa de embaixador, promover visitas técnicas, então ir mais, né, até onde as coisas estão acontecendo e não só ficar no auditório, né, debatendo. É importante debater, é importante conhecimento, mas também é importante ir lá no local, né? Através também dos nossos meios de comunicação, o próprio Cistalks é uma inovação, é um canal importante que estamos inaugurando aqui, e um meio relevante para levar conhecimento, produzir know-how, conhecimento para as pessoas que estão, né, interessadas dentro do nosso mercado. Enfim, e temos inúmeras ações, né? O Expo CIST, que é um nosso grande evento, que acontece todo fim de ano. Esse ano, 2024, vai ser nos dias 4 e 5 de dezembro. Eu acredito que simboliza isso tudo, né? Além de tudo, acaba sendo um evento de celebração de um ano marcado por uma trilha de desenvolvimento que a gente realiza. Então, o Expo CIST, ele reúne ali todos esses atores, né, desses mercados que a gente está dizendo aqui, e acaba sendo um ambiente onde a gente pode promover ali o network, promover conhecimento, promover a integração, né, de todas essas pontas. Eu vou dar um spoiler aqui para quem está nos acompanhando, que edição especial do Expo CIST, porque comemora 10 anos em 2024, né? Então, 4 Exatamente. E 5 de dezembro, participem também no QR Code que a gente vai deixar aqui no final. Vocês têm as informações todas nas nossas redes sociais sobre o Expo CIST. Fred, professor, empreendedor, executivo, formações nacionais e internacionais, conselheiro, presidente do CIST. O que te motiva? De onde vem toda essa energia? Você falou casado, pai. Sim. De onde vem toda essa energia? Eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho 3 frentes assim na minha vida profissional que eu sempre olho, enxergo e tento priorizar, que são, né, desenvolvimento de pessoas, de negócios e do planeta. Acho que se a gente, né, na minha atuação profissional, se eu estiver colaborando com pessoas, com desenvolvimento de negócios e com o nosso planeta, eu estou realizado, estou em flow, né, estou em êxtase com a minha atividade. Então, o que me motiva é isso, né, esses 3 pontos aí: pessoas, negócios e meio ambiente. E aí, tudo isso que você comentou, que eu tenho feito, encaixa nessas 3 pontas. E são valores muito louváveis, os 3 que te motivam. Parabéns. Obrigado. Fred, queria te agradecer. A gente poderia ficar aqui umas 5 horas facilmente conversando, porque além do CIST em si ser muito interessante, ter uma atuação muito estratégica e necessária, a sua agenda, o seu currículo, o seu conhecimento, a sua generosidade em dividir conosco, a sua história também é muito interessante, muito estratégica, muito importante. Eu tenho certeza que abrimos com chave de ouro o nosso Cistalks. Então, antes da gente encerrar, queria só que, com o chapéu do conselheiro, que é uma das suas muitas atribuições, né? O que é que o Frederico Leopoldo de hoje, com 43 anos, diria para um jovem, como se fosse um jovem Frederico de 20 e tantos anos atrás, mas para um jovem hoje que tem dúvidas sobre ingressar ou não nesses segmentos, seguros, transporte, o que o conselheiro Frederico hoje diria para esse jovem? Primeiro,
Eu acredito que a gente precisa fazer, agir, né? Então, eu diria para um jovem, se ele está na dúvida, vai e faz. Está com medo? Vai com medo mesmo e faz. Porque você fazendo algo, você vai gerar algum resultado, você vai ter algum feedback daquilo que você fez. E com esse feedback, com esse resultado, você consegue aprimorar, avaliar. Pô, eu fui por aqui e não deu muito certo. Então, eu aprimoro, eu persisto, não insisto no mesmo caminho, porque talvez se eu insistir no mesmo caminho, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu persisto com caminhos diferentes até que eu encontre, de fato, né, um caminho promissor. Então, para um jovem, o que eu diria é isso: faça. Abriu uma oportunidade, ou se está pensando em algo, vai e faz. Começou a fazer, aí você analisa, colhe frutos daquilo, analisa, aprimora e continua. Você listou aí muitas coisas que eu tenho feito hoje na minha vida, mas sempre foi assim, girando alguns pratinhos, não consigo estar olhando para uma coisa só, fazendo uma coisa só. Eu tenho realmente um perfil de olhar mais as muitas possibilidades, e eu acho que para o jovem, essa geração que está vindo já é assim, né? Ele já consegue fazer mais de uma coisa. Lógico que muitas não, mas você também não precisa ficar preso a uma coisa só, né? Eu tenho que escolher a faculdade, eu tenho que fazer um curso específico, eu tenho que trabalhar neste mercado. De repente você vai ter 2 ou 3 negócios, você vai estar em 2 ou 3 mercados e eles vão se complementar em algum momento. Isso vai ficar mais claro para você. Mas o importante é fazer, é começar, e não ficar estagnado, questionando, perguntando, com dúvidas, e sim fazer. E sempre gera um aprendizado. E sempre gera um aprendizado. Maravilha. Fred, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por inaugurar o Systalks, essa primeira temporada, primeira edição da primeira temporada. Então, tenho certeza que a gente ainda vai conversar muito aqui em outros episódios. Quero que você volte, tenho certeza que quem nos acompanhou também. Obrigado. Obrigado, Cris. Eu, com uma mensagem final, queria dizer que o SIST, ele tem um viés social também, né? A gente tem uma diretoria para isso, mas que, além do que a gente já faz em apoio a instituições, eu tenho claro que o papel de desenvolvimento do nosso mercado, através, né, de todas essas empresas e atores que a gente já nomeou aqui, isso gera prosperidade para as empresas, para os negócios e, consequentemente, mais emprego, melhora da qualificação e nível profissional das pessoas, melhora a satisfação. Então, a gente acaba promovendo aí uma melhoria social também. Então, eu entendo que o SIST ele tem um valor social muito forte e que isso possa continuar e possa crescer com a nossa gestão e as outras que virão também. E que possa inspirar também que as outras pessoas, instituições e empresas o façam, porque é muito necessário, né? Perfeito. Maravilha. Obrigado, Fred. Obrigado, Cris. Obrigado também a vocês que acompanharam o nosso primeiro episódio. Está aberta a temporada, está lançado o Systalks. O Systalks é o podcast do SIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Como eu comentei ao longo do nosso episódio, eu deixo aqui na tela um QR Code para vocês, onde vocês podem acompanhar todas as novidades, redes sociais, eventos do SIST, conhecer um pouco mais sobre a atuação do clube, para além daquilo que o Fred já dividiu conosco, e também deixar suas sugestões, suas dúvidas. Teremos novos episódios aqui no YouTube, cada quinzena, receba um novo convidado, então espero por você nas próximas edições. Muito obrigado e até lá.